você vai ver que a partir de agora, em nossos pacotes de cursos de programação, pacotes com Java, ou com JavaScript, ou com PHP, ou com diversas linguagens, tecnologias, back-end, front-end, etc., você vai ver que nós agora acompanhamos com o Lógica de Programação, Programação Procedural. Este, na verdade, é o primeiro módulo da nossa formação em Lógica de Programação, onde trabalhamos com os diferentes paradigmas, como o paradigma procedural, o funcional, o orientado a objetos, orientado a eventos, além de questões vinculadas fundamentais à programação, como a persistência, o uso de bancos de dados, o uso de tratamento de exceções, a depuração de códigos, uma série de conceitos fundamentais e habilidades fundamentais que você precisa saber para trabalhar em qualquer aplicação, qualquer programa, fazem parte da nossa formação completa em lógica de programação. Mas o primeiro módulo dessa formação é aquilo que muitas vezes é o que é ensinado nas faculdades em lógica de programação, que é a programação procedural. Então, este módulo, que é em certo sentido fundamental para quem está entrando na área, independente da linguagem que vai trabalhar, agora acompanha, quase como um brinde, os nossos pacotes. Por quê? Porque muitos dos nossos alunos têm dificuldade em lógica de programação ou estão dando os primeiros passos e quer estejam aprendendo Java, C, PHP, é muito interessante criarmos, e foi por isso que criamos esse curso, criarmos um curso fácil de praticar, de aprender os princípios básicos da lógica de programação. Nossa formação inteira de lógica de programação é dedicada a isso, mas esse módulo nós disponibilizamos junto com os demais pacotes para dar os primeiros passos. Então, quando você contratar, por exemplo, um pacote nosso que esteja em promoção de Java, PHP, etc., você vai ver que vai ir além dos cursos do pacote este curso introdutório à programação procedural. Ele é destinado a quem tem dificuldade em lógica de programação, quem não tem nenhum conhecimento, quem dá os primeiros passos. A gente considera ele como o curso ideal para você fazer antes de entrar em qualquer das principais linguagens que você esteja, de repente, buscando no mercado. Qual é a lógica dele? Bom, ele usa uma linguagem, porque qualquer curso de lógica de programação utiliza uma linguagem, e nós nos recusamos a utilizar linguagens visuais como fluxograma ou linguagens que não existem no mercado como Portugal, queremos aprender diretamente numa linguagem real. Então nós usamos o JavaScript, mas o nosso foco não é a sintaxe do JavaScript ou conhecer tudo sobre o JavaScript, e muitas vezes no curso vocês vão ver que a gente explica, olha, no JavaScript é assim, mas nós temos questões como a tipagem de dados. JavaScript é dinamicamente tipado, vai haver linguagens que você vai usar que vão ser estaticamente tipadas, ou JavaScript usa tipagem fraca, você vai ver linguagens que usam tipagens fortes. JavaScript, por exemplo, uma estrutura de dados, nós usamos um objeto literal. Em C, você vai usar um struct. Mas o foco não é a linguagem, portanto. O foco é aprender a programar. E como é que a gente ensina a aprender a programar nesse curso que serve de base para todos os nossos cursos de programação? Nós construímos um jogo. Eu construo um jogo. Eu construo um jogo de adivinhar um número. Então, construímos um jogo que você tem que adivinhar um número. Mostramos isso, é um jogo de pouquíssimas linhas, 7, 8 linhas de código, e temos esse jogo. Tem um número e você tem que adivinhá-lo. Mas na sequência, você tem seu primeiro desafio. Em vez de dizer que errou, você diz, olha, errou, o número é maior, ou errou, o número é menor. Você já está programando, você está mudando o nosso código para utilizar um comando de controle de fluxo, o if, e o comando de saída de dados, o alerta, para exibir que a informação é maior ou menor. E aí a gente tem a solução do desafio proposto. Aí a gente gera um número randômico, em vez de simplesmente dizer código 7 e ter que adivinhar, não, o sistema gera um número randômico. E aí a gente já fala um pouco sobre números randômicos, que usa alguma função específica no JavaScript, como vai usar no Java, no C, mas a lógica por trás é a mesma. Você gera um número randômico, depois pega, por exemplo, a parte inteira, multiplica e tal, para dizer eu quero um número de 1 a 10 ou de 1 a 100, etc. E aí a gente cria um desafio com adivinhar dois números. O código aumenta um pouco, você tem duas variáveis, a variável número 1, a variável número 2. O desafio é você fazer com 3. Então você está vendo tudo que foi feito, que foi duplicado, e agora você precisa triplicar, criar o mesmo código para o número 3. É fácil, é repetir o que está lá, mas também lhe dá uma prática de usar novamente os comandos. Mas isso é apenas o primeiro módulo desse curso. No segundo módulo, o que nós fazemos? Nós começamos, primeiro, a
trabalhar com editores, o Sublime, a salvar arquivos, porque no primeiro módulo você não precisa usar nenhuma ferramenta, nós estamos apenas fazendo pequenos exemplos diretamente no navegador, então você não precisa instalar nada. Mas aí, na segunda semana, nós começamos a trabalhar com arrays. Para que servem arrays? Arrays servem para guardar uma série de informações, por exemplo, uma série de números. Então, nós usamos arrays para não mais termos um código com 1, ou 2, ou 3 números a serem adivinhados, mas sim para termos N números a serem adivinhados. Então, você aprende arrays na prática, você aprende arrays dada a necessidade de que você precisa de arrays para continuar desenvolvendo esse pequeno jogo de adivinhação. Na sequência, entramos em lógica booleana. Às vezes, na faculdade, ensinam de uma maneira que eu considero totalmente chata. Aqui está uma tabela verdade, aqui está não sei o que, fique fazendo exercício. Não, vamos ver na prática. Usando valores booleanos, eu posso mudar o meu código. Ele fica mais elegante. E usando operadores booleanos, meu código fica mais simples. Em vez de fazer um teste de if, e aí se entrar nele, fazer um outro teste de if e tal, e se entrar, passar por todos os testes de if. É isso? Sim. E é aquilo? Sim. É maior do que tanto? Sim. Tem ainda um para achar? Sim. Em vez de fazer isso, você começa a usar os operadores. Se tem isso, e isso, e isso. E o código fica mais fácil. Você vê que os operadores, na verdade, servem para facilitar a criação do código. E comandos, e por aí vai. Comandos de controle de fluxo. Do while, você tem o break, o contínuo. Nós ensinamos o for para navegar varrer os arrays. Eu tenho um array, eu tenho um comando que é bem útil para varrer os arrays, que é o for. Em JavaScript tem comandos muito específicos, mas aqui ele se concentra naquele comando que você vai encontrar em JavaScript, em Java, em C, em PHP, que é o for tradicional, que você vai do primeiro ao último item do array percorrendo usando um contador. E acabou o curso? Não, esses são apenas os 2 primeiros módulos. O que mais temos para ver? Nós temos os tais de objetos literais. Esta é uma estrutura do JavaScript, mas você vai encontrar praticamente a mesma funcionalidade nas outras linguagens, apenas implementado de outras formas, dentro de uma classe, dentro de um struct, mas é para, em vez de ter o ponto número 1, eu tenho um ponto que tem um x e um y. O ponto x é tanto, o ponto y é tanto. E aí eu posso incluir mais um ponto ativo, é verdadeiro ou falso. Eu estou usando o que eu vi na aula anterior sobre booleanos e colocando dentro daquela estrutura. E aí eu posso ter cálculos de distância, e aí vemos um pouquinho de raiz quadrada, que não muda também, qualquer linguagem vai ter uma função que faz a raiz quadrada. E você diz, olha, esse ponto está mais perto ou mais longe do outro. Aí a gente começa a falar sobre strings e é um bom momento de falar, como eu mencionei, de tipos estáticos dinâmicos, tipagem forte e fraca, conceitos teóricos que, mostrando na prática, trabalhando com eles, é muito mais fácil de entender. E finalmente nós terminamos na última semana mostrando funções. Mostramos a forma mais tradicional de criar funções no JavaScript, porque é a mesma forma, muito semelhante à que usamos nas outras linguagens. JavaScript tem uma forma mais moderna, usando o arrow function, que não cabe aqui, porque é um assunto muito específico de JavaScript. Aqui nós estamos criando funções e mostrando como, com essas funções, o nosso código que nós viemos construindo ao longo de todos os módulos fica muito mais fácil de entender. Eu crio uma função que calcula a distância e que retorna a distância, recebe 2 pontos e retorna a distância entre eles. Então, o meu código, em vez de ter lá cálculos matemáticos no meio dele, simplesmente tem a distância é igual a calcule distância dos pontos, ponto 1, ponto 2. E questões desse tipo, temos uma função para gere um número randômico. Simplesmente chama essa função, veio um número randômico. Então, você aprende a usar funções para tornar o seu código mais elegante. E isso nos traz a outros conceitos teóricos importantes, como o escopo de variáveis. Falamos do conceito básico de escopo tradicional e falamos das especificidades do JavaScript, que tem um mecanismo mais antigo que é o var, que tem um escopo diferente do padrão. Então, tudo nós trazemos à prática, trazemos conceitos teóricos envolvidos e é uma forma completamente diferente de você aprender lógica de programação, porque na verdade você está com um programa que você está passo a passo sofisticando, tornando mais
sofisticado, mais complexo e ao mesmo tempo mais elegante, mais fácil de entender, porque você consegue utilizar recursos melhores para construir esse programa. E ao final você tem um programa que você construiu junto conosco, realizando várias partes, porque nós lançamos desafios para fazer essa parte, fazer aquela parte, em que você construiu um programa que usa lógica de programação, que usa funções, que usa arrays, que usa estruturas sofisticadas, que no JavaScript são os objetos literais, que chama funções específicas de entrada e saída, funções específicas de matemática, como a raiz quadrada, enfim, um programa simples, introdutório, mas completo para você dizer, bom, se eu consigo fazer um programa desses, do zero, eu tenho um conhecimento básico de lógica de programação. Este conhecimento básico e esta, principalmente, prática de lógica de programação vai facilitar para você ir a fundo em JavaScript, Java, PHP, C, Python ou qualquer outra linguagem. E é por isso que este módulo nós estamos incluindo simplesmente como um brinde, esse primeiro módulo da nossa formação completa em lógica de programação, que vai muito além da parte de lógica de programação, mas ele está sendo incluído como um brinde, sem um custo, dentro dos nossos pacotes de cursos, incluindo os pacotes que estamos oferecendo essa semana.